A noite se estendia sobre a antiga fazenda. Um véu escuro que cobria a paisagem como um manto de mistério. O vento uivava entre as árvores da floresta circundante, carregando consigo sussurros antigos e promessas de terror. 4 amigas, netas de um casal de ancião, atraídas pela promessa de uma aventura, haviam se aventurado até aquele lugar isolado, visitando os avós. A casa de madeira escura e janelas estreitas parecia ter emergido das sombras da história. Com cômodos amplos e vazios, ecoava o som dos seus próprios passos, amplificando a sensação de solidão. E à noite, as coisas ficavam ainda mais intensas. A lareira crepitava, mas o calor não era suficiente para expulsar o frio sombrio que se filtrava pelos ossos. Uma das meninas, Maria, sempre a mais sensível de todas as netas, sentia uma presença sinistra que pairava naquele local. A floresta, que durante o dia parecia comum e convidativa, à noite se transformava em uma monstruosidade que Maria conseguia sentir. Os galhos se tornavam retorcidos e as sombras dançavam sobre a luz da lua. Uma noite, enquanto todos dormiam, Maria foi desperta por um som agudo de um assovio terrível, estridente. Ela abriu os olhos bem lentamente e sentiu um arrepio percorrer todos os ossos da sua espinha. Uma figura alta e esguia, com cabelos negros e olhos brilhantes como chamas, deslizava entre as árvores com uma silhueta obscurecida pela lua. Era a comadre Fulozinha, a guardiã da floresta, pronta para punir os intrusos. Aterrorizada, Maria tentou acordar os amigos em vão, e um grito sufocante foi tudo o que conseguiu emitir. A figura sombria se aproximou da janela, olhou fixamente em seus olhos e um arrepio percorreu seu corpo. Já não era mais possível gritar. O medo era paralisante e, de repente, o frio, obscuro e profundo tomou conta do seu quarto. Na manhã seguinte, os primos encontraram Maria em estado de choque. Ela tremia de modo incontrolável. Ela lhes contou sobre a criatura que havia visto. A descreveu com detalhes horripilantes. Os outros, no início sem acreditar, começaram a crer em suas palavras quando estranhas ocorrências começaram a acontecer pela casa. Seus avós haviam dito que era melhor esquecer isso, que era normal, que fazia parte da floresta e que tudo ficaria bem. Porém, os objetos começaram a se mover sozinhos. Portas se abriam e fechavam sem motivo aparente, e o frio se tornava cada vez mais forte dentro da casa. Não havia lareira, casacos ou cobertores que pudessem aplacá-lo, mesmo durante o dia. A floresta, que antes, durante o sol, parecia convidativa, agora, mesmo durante a tarde, era vista como um labirinto de sombras e perigos. Mas as crianças são dotadas de curiosidade, mais de curiosidade do que pelo medo. As netas então decidiram explorar a floresta, lideradas por Maria. À medida que adentravam na mata, a sensação de estar sendo observado aumentava. Parecia que por trás de cada árvore haviam olhos, e os galhos se moviam como braços para os alcançar. Era essa a impressão. De repente, o assovio.
ecoou por toda a floresta. Maria conhecia esse assovio. As netas, as primas se dispersaram em terror, correndo pela floresta, procurando cada uma proteger a si mesma. E Maria, que corria desesperadamente, tropeçou em uma raiz e caiu. Quando olhou para cima, viu a comadre Fulozinha, pairando sobre ela com uma expressão cruel nos lábios. A criatura estendeu a mão com dedos longos e afiados que brilhavam sobre a luz da lua como metal. Maria fechou os olhos. Esperava o pior. Mas no momento em que sentiu o toque gelado da comadre Fulozinha, tudo escureceu. Quando acordou, Maria estava de volta em casa, deitada na sua cama. Suas primas estavam preocupadas, mas ficaram aliviadas ao vê-la viva. As três conseguiram sair da floresta de modo são, mas Maria precisou ser resgatada pelos seus avós. Em seus olhos havia um brilho de medo e de incerteza. Elas sabiam que a floresta os havia marcado para sempre com a maldição da comadre Fulozinha. Eles haviam mexido com energias que não podiam. Ali foi a gota d'água para o velho casal. Decidiram abandonar a casa. As janelas foram tapiadas, as portas trancadas com correntes, e a floresta, que antes era um local de mistério, porém de beleza, tornou-se um lugar de terror, onde a sombra de comadre Fulozinha reinaria para sempre. Anos se passaram desde aquela noite. Naquela casa assombrada, Maria foi a única sobrevivente das 4 netas. As 3 haviam falecido durante o sono. Maria carregava consigo a marca daquele encontro na sua memória, na sua alma e na sua mente. Os pesadelos eram frequentes e uma sensação de que estava sendo observada e uma inexplicável atração pela floresta na qual tudo aconteceu, mas que até aquele dia Maria jamais havia retornado. Maria chamava aquela floresta de Floresta Maldita. Lendas sobre a comadre Fulozinha se espalharam como rumores, tornando-se parte do folclore local. Porém, comadre Fulozinha não aparecia para ninguém que visitava aquele lugar, o que deixava Maria muito intrigada. Por que a comadre Fulozinha só apareceu para ela e para sua família? Alguns diziam que ela era o espírito de uma bruxa vingativa. Outros, que ela era apenas uma cria da noite, uma criatura sobrenatural. Agora, já como uma mulher, Maria dedicou sua vida a estudar as lendas e os mitos locais. Acreditava que, ao compreender a origem da maldição, poderia encontrar uma forma de quebrá-la antes que fosse tarde demais. Nas suas pesquisas, ela encontrou um livro muito antigo de feitiçaria, encontrado em uma biblioteca esquecida, trancada pelo seu avô. O livro narrava da maldição que foi colocada na família por serem madeireiros, destruidores da floresta há muitas gerações atrás. Em uma noite, os lenhadores, funcionários da família, haviam expulsado da floresta toda a família de uma menina. O desgosto foi tão grande para essa família que os pais morreram. E a menina ficou abandonada na floresta, mas foi adotada pelos espíritos antigos que ali habitavam. Ela lançou uma maldição na família de Maria. E para quebrar essa maldição, seria necessário realizar um ritual muito antigo, dentro daquela floresta que a menina havia perecido.
e onde Maria foi amaldiçoada. Maria, com medo, mas determinada, retornou ao local maldito. A floresta estava mais sombria do que nunca, e o vento parecia mais tenebroso, como se estivesse contando uma história antiga, expulsando Maria. Saia daqui. E no coração da mata, encontrou uma clareira circular, rodeada por pedras em forma de círculo. Era o altar para a magia. Com um livro como guia, Maria iniciou o processo. A noite caiu e com ela uma energia estranha envolveu a clareira. E a comadre Fulozinha apareceu. Sua forma distorcida pela ira, pelo rancor e pela raiva. Mas dessa vez, Maria não teve medo e com voz firme iniciou o ritual. Palavras antigas ecoando na noite. A floresta respondeu. As árvores começaram a brilhar e um vento purificador varreu o local. Comadre Fulozinha rugiu, mas as suas forças estavam diminuindo. A esfera de luz criada pelo ritual envolveu a criatura que lentamente começou a se desintegrar. Comadre Fulozinha desapareceu. E a floresta pareceu renovar-se. As árvores recuperaram a vitalidade, os pássaros voltaram a cantar. Maria sentiu um peso enorme sendo retirado dos seus ombros. A maldição havia sido quebrada. Será mesmo? Ao amanhecer, Maria deixou a floresta, levando consigo uma paz que havia buscado por anos e só agora finalmente havia conseguido. A jornada havia sido difícil, marcada por medo, incertezas e estudos, mas a vitória sobre a escuridão havia forjado nela uma força inquebrável. A floresta continuou lá e Maria se tornou guardiã de sua memória. Mas o que ela não sabia é que a floresta a chamaria novamente. E ao quebrar a maldição da comadre Fulozinha, ela receberia o toque dos espíritos, se tornando ela a próxima guardiã da floresta. E numa noite, Maria abandonou filhos, marido, correu nua para o seu carro e se entregou à floresta. Ninguém jamais entendeu esse gesto, mas nós, antigos conhecedores das lendas e histórias, sabemos. Foi naquela noite que Maria ocupou o lugar da comadre e se tornou a sombria e encantadora Maria Fulozinha.